A carne é fraca? Sim, mas isso não é uma justificativa para pecar. Muitas pessoas torcem o versículo de Mateus 26:41 para justificar o pecado, para dar uma desculpa. Minha carne é fraca, eu não consigo resistir, então Deus me entende. Graça e paz, meus irmãos, mais um vídeo aqui no canal. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Maria Eduarda e esse é o meu canal. E o intuito dele é glorificar a Deus, somente isso. E você ser tocado e transformado por Jesus através da minha vida, através dos meus vídeos. Eu não sei a forma que Jesus vai falar com você, se é através dos louvores, se é através da palavra em que eu trago aqui, mas eu oro e desejo para que você seja profundamente tocado e transformado no profundo do seu coração através dos meus vídeos, através da minha vida. Seja edificado, amém? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o versículo de Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse finalzinho, a carne é fraca, muitas pessoas torcem achando como uma desculpa para pecar. Mas a gente vai interpretar da maneira correta, ponto a ponto, o que esse versículo quer dizer. A gente vai trazer a doença, mas também vai trazer a cura para isso, o remédio. Como que a gente lida com essa situação. Então, para entender o versículo em si, dessa parte vigiai e orai, é relevante que consideremos o contexto, né? Retrocedamos um pouco na história ali do capítulo 26. Jesus, ele estava muito angustiado, aflito, desanimado. Jesus sabia que iria ser traído e iria ser crucificado, né? Tudo isso ocorreu antes da sua crucificação. Então Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. Por isso chamou seus 3 amigos, né, os 3 discípulos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, para ir orar juntamente com ele, vigiar e orar. Ok, Jesus ora nas 3 vezes, só que quando ele retorna, ele volta, ele observa que os discípulos estavam dormindo. E aí que ele se direciona a Pedro e fala: Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Onde que eu quero entrar? Qual o ponto que eu quero entrar a partir desse versículo? Muitas pessoas torcem esse versículo como uma justificativa, como havia citado lá no início, como uma justificativa para pecar. Né? A carne é fraca, então eu posso pecar. Mas, uma conjunção adversativa aqui que eu quero dizer, Jesus não estava dizendo, pode pecar porque a carne ela é fraca mesmo. Não, Jesus não estava dizendo isso. Jesus, ele estava alertando os discípulos, e como nos alerta hoje em dia também. Vigiai e orai, a carne ela é fraca, então tomem cuidado. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. O pecado entrou por um só homem a partir lá de Adão, né? Então, se a gente ficar ali tentando lutar com o pecado, controlar, resistir, nós vamos cair na tentação. Então, Jesus estava alertando, a carne ela é fraca, mas ele estava alertando. Não significa que seria uma absolvição. A carne é fraca, ela é um diagnóstico, não uma permissão para pecar. Tá, a gente entendeu o contexto desse capítulo, né? Capítulo 26 de Mateus, né? Entendemos o que Jesus quis se referir, né? Ao dizer a carne é fraca, né? Ali foi mostrado a doença, né? Jesus nos mostrou a doença, mas a gente vai ver a cura para isso, o remédio, como que a gente vai lidar com essa situação, qual que é a melhor maneira para lidar com o pecado. Para isso, a gente vai correr lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que ele vai dizer assim: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. O que Paulo ele quis se referir, né, com essa mensagem? Se você quiser entender o contexto aqui, né, é só você ler ali o capítulo 6. Mas o que Paulo quis se referir? Paulo, ele não estava dizendo resista, lute, né, tente controlar essa tentação, não. A palavra fugir é uma ordem, ela está no imperativo, fuja.
escape, saia correndo, fuja. Né? Não fique parado ali tentando lutar com a tentação. Porque se a gente tentar ficar flertando com o pecado ali com a tentação, qual que é o resultado? Qual que é a consequência? A gente vai cair, não adianta. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, como havia falado lá no início do vídeo. Se a gente ficar ali tentando controlar, achando que, não, eu sou forte, né, eu consigo, eu vou ficar aqui tentando lutar, vai cair. Então, de uma maneira simples, né, pra gente entender melhor o que Paulo estava querendo falar. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, se a gente ficar ali, ficar brincando com o pecado, a gente vai cair. E o que isso só vale para imoralidade sexual? Não. Vale para qualquer outro tipo de pecado. Os versículos que a gente pode colocar aqui é 1 Coríntios 10, 14, que vai falar da idolatria, né, ali de Israel, que Israel estava idolatrando. Fuja dos desejos da mocidade, 2 Timóteo 2, 22. Então é para qualquer outro tipo de pecado, não apenas imoralidade sexual, mas é ira, roubo, mentira, qualquer outro tipo de pecado. Fuja, é uma ordem, fuja do pecado, porque se ficarmos, nós vamos cair. Então, se for preciso, fuja de amizades, né? Qualquer coisa que você vê, você tá sentindo, pressentindo, eu vou cair, eu vou pecar com isso, eu vou me afastar de Deus com isso, né? Com essa amizade, com essa conversa. Fuja, se afaste. O que importa é a presença de Deus, e agradar somente a Deus. E como Deus, ele odeia o pecado, nós precisamos fazer de tudo para que não pequemos, precisamos buscar a santidade. Então é uma ordem, fujamos do pecado. Se for preciso, né, conversas, olhares, relacionamentos errados, fujamos disso, fujamos. Um exemplo, né, dessa história na Bíblia, que a gente pode citar aqui, é de José. Né, que diz lá em Gênesis 39 que a mulher de Potifar foi tentar seduzir José ali para, né, tentar se deitar com José, fazer ele pecar, mas o que José fez? José fugiu. José, ele não ficou ali tentando, né, se achar forte, ele fugiu. Portanto, qual que é a resolução disso? Fujamos do pecado, para não cairmos. E fortaleçamos o nosso espírito, né, através da oração, vigiando, né, como diz o próprio versículo, Jesus disse, vigiai e orai, né, orando, vigiando sempre, lendo a Bíblia, jejuando. Então, fortaleçamos o nosso espírito, como diz em Gálatas 5, Gálatas 5,16, andemos no Espírito, fortaleçamos o nosso Espírito para que quando vier a tentação, quando vier o pecado, nós tenhamos a sabedoria para compreender, isso vai me fazer pecar e eu vou cair. Então, que tenhamos a sabedoria e sejamos fortalecidos sempre espiritualmente para fugir do pecado e não pecar e desagradar a Deus. Fugir não é covardia. Fugir é um ato de obediência e sabedoria. Nós não fomos chamados para lutar com o pecado com os nossos próprios braços. Nós precisamos lutar com o pecado com armas espirituais, como havia falado. Leitura da palavra, oração, jejum, né, vigiando sempre. Então, não é covardia, é sabedoria e obediência a Deus. Até porque Jesus nos chamou para sermos livres e não escravos dos nossos pecados. Então, fujamos sempre do pecado, porque é uma ordem. Fuja e viva em liberdade. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha edificado a sua vida de alguma forma, né? Sempre que eu trago vídeos aqui, não é somente, né, para você que está assistindo, mas a palavra também é direcionada a mim. Então, fujamos do pecado sempre. Eu espero muito que tenha edificado essa palavra no seu coração. Se for preciso, né, eu peço de coração, compartilhe com pessoas que precisam de uma palavra para o coração dela. Né? Ajude-me a cumprir
né, não é só minha missão, mas é a nossa missão, que é cumprir o ID, compartilhar o evangelho do Senhor Jesus aos 4 cantos do mundo, e que assim seja, para que Jesus seja conhecido. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.